Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Somos Mais Podcast, comigo, Alexandre Tonetti. Programa que costuma entrevistar as pessoas da cena valeense e da região. E hoje eu vou conversar com a artista plástica Clau Itami. Seja bem-vinda, Clau. Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, de você ter aceito o convite, de estar aqui conversando um pouco com a gente. Obrigada. Eu fico lisonjeada de estar sendo convidada, de poder estar aqui falando com vocês. Legal. Vamos lá. Eu pergunto para todo mundo no início do programa um pouquinho, né? Quem é a Clau, o histórico e como que começou a fazer arte, se tem influência familiar. Conta um pouquinho para a nossa audiência. Bom, eu sou artista visual. Visual? Isso. Qual a diferença? Artista visual, a gente trabalha com em várias áreas. Tá. As palpáveis e não palpáveis. Então eu trabalho com vídeo também, eu trabalho com a escrita, o meu trabalho como artista visual, eu trabalho com vídeos, poemas, eu trabalho com escrita e aplico minha arte em vários outros produtos, além do papel, do convencional, do papel. Certo. E a poesia chega primeiro na minha vida, assim. Acho que eu comecei a escrever desde os 14 anos. Antes disso eu tinha os diários, de criança. E acho que com medo de que os diários fossem lidos, eu comecei a escrever poemas. Então, de uma forma mais rebuscada, metafórica, meio um código, assim mesmo, para que ninguém entendesse. E eu também gosto pela poesia. Eu comecei a escrever mais e mais. Com 17 anos eu participei de um concurso que tinha aqui na cidade de prosa e poesia. E foi a primeira vez que meus pais também leram o que eu escrevia. Porque eu tive que, como eu tinha 17 anos, eu tinha que pedir para eles assinarem um termo de autorização. Daí eles pediram para ler, foi a primeira vez que eles leram. Daí eu ganhei um concurso em 3º lugar na categoria juvenil de poesia. Que legal. E daí deu uma estacionada, assim, eu participei de mais alguns, tal, não ganhei, que daí eu já tava numa categoria adulta. Tá. Mas eu achava meio difícil, assim, porque eu tinha acabado de fazer 18, eu era categoria adulta, mas a minha escrita não era tão adulta ainda. Sim. Assim, não tinha essa bagagem, era adolescente. E daí eu não consegui classificação em nenhum outro concurso e tal. Mas não desisti, continuo escrevendo até hoje. E em 2015 eu fiz a minha primeira exposição de poesia, de poemas ilustrados. Tá. Então eu expus meus poemas e ilustrei. Eu falava assim, nossa, que sem graça, até hoje, eu acho, quem lê poesia? Você lê poesia? Muito pouco. Eu sou um pouco mais racional. Eu falei assim, nossa, quem vai ler poesia, Então, se a pessoa não vai ler, pelo menos ver o desenho, Não, mas assim, se eu for procurar especificamente, olha, vou ler um livro de poesia, eu vou parar para ler, tentando sentir aquilo que está escrito. É que a minha leitura é um pouco mais técnica, então acaba chata. Mas não imagina. E daí eu falei assim, então vou ilustrar. E também que eu falo assim, como que eu vou mostrar, como que eu vou fazer uma exposição de poemas, E vou colocar lá só escrito na parede e tal. E daí fiz os desenhos. E daí começou, Eu comecei a ilustrar mais, eu comecei a desenhar mais, desde criança, assim, sempre tive esse contato com desenho. Meu irmão mais novo, ele desenha super bem. Legal. Ele domina, assim. E daí eu comecei a desenhar mais, tal, até chegar nesse estilo. Eu não sei dizer quando que foi que eu descobri. Eu falei, não, é isso que eu faço e desenvolver esse estilo. Acho que foi meio que gradativo. Assim. Foi um processo. Você chegou a fazer algum curso, alguma coisa no meio desse caminho? Eu comecei a estudar moda. Tá. Mas eu não concluí, que eu descobri também que eu gostava mais do desenho do que da moda, de fazer moda. Eu gostava da parte de pesquisa, então eu pesquisava tecidos, tendências, e referências, do que a parte de criar uma roupa ou de criar a moda mesmo. Tá. Comecei alguns cursos na Casa da Cultura, também daqui de Valinhos, de desenho, mas também larguei, eu falei assim, eu não aguento, de ficar fazendo exercício e tal. E também porque eu não lembro se foi nessa época que eu fui pro Japão. Eu fui pro Japão, eu tava no Japão, Eu cheguei agora em abril.
E fiquei 3 anos lá. Mas antes disso, eu já em 2000, eu Você fui já tinha pra lá. ido também? Já. Eu fiquei de 2000 a 2009 e eu morei lá também, no Japão. E como que foi ir pro Japão? Qual que, né, você foi para trabalhar tal, e por uma curiosidade mesmo, ou falar, desencanei do Brasil, vou pro Japão? Dessa última vez, meio que... preciso de uma graninha, Tá. preciso de dinheiro. E tava trabalhando só com arte, continuo trabalhando só com arte hoje. Mas tava bem difícil. Eu falei assim, vou lá, dar um tempo lá, tal, consigo fazer algum curso. E volto. Então, meus planos eram de ficar pouco tempo. Mas logo que eu cheguei, logo depois começou a pandemia. E daí tudo que eu tava planejando fazer lá também meio que não consegui, né? Tá. Eu falei assim, E daí, quando começou a pandemia, eu já queria voltar, né? Preocupada com o pessoal daqui. Eu falei, mas também, eu vou voltar e não vou conseguir fazer as coisas aqui. E tava super perigoso voltar também por causa dos começaram voos. a fechar voos, Sim. um monte de coisa. E daí consegui voltar agora em abril. Tá. Que tava mais tranquilo. E a primeira vez? A primeira vez... Curiosidade. Sim. Eu tinha terminado o colegial, fiz 1 ano de cursinho. E daí a questão era, se eu passar no vestibular, claro, eu vou ficar, vou fazer, né? Se eu não passar, eu vou pro Japão. Fico lá 3 anos, volto, né? Junto uma grana, volto, faço faculdade. E daí de 3 anos viraram 6, de 6 viraram 9, e daí eu voltei. Como que funciona isso? Você tem provavelmente a nacionalidade japonesa. Não, eu sou descendente, né? Eu sou 3ª geração. Sou Sansei. Meus avós são japoneses. Sim. Apesar que no documento, teoricamente, eu sou Nisei, que é a 2ª geração. Meu pai, quando ele nasceu aqui no Brasil, na época de guerra ainda lá do Japão, ele foi registrado aqui no Brasil e no Japão. Então meu pai, ele tinha um documento japonês. Então nos documentos a gente precisa de um documento, não sei como fala em português, é um Kosei Kitohon, que você tem que comprovar a sua filiação, Tá. sua descendência. Sua descendência. E daí nesse documento eu sou filha de japonês. Tá. Então eu consigo mais facilidade para lá e conseguir trabalhar. E aí você não tem prazo determinado para ficar, ou tem um prazo, tem. Mas você pode ir prorrogando esse prazo. Posso. Eu tenho... sempre é um visto de 3 anos. E daí de 3 anos tem que renovar, ou você consegue um visto permanente. Só que daí tem algumas burocracias pro visto permanente, né? Tá, não, mas é bastante tempo, 3 anos, não é pouco. Sim. Né? Legal. Por isso que eu falei, meus foram de 3 em 3 anos, né? 3, 6, 9 módulos. Legal. Bom, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar para a questão do seu desenvolvimento artístico. Aqui a gente tem algumas ilustrações que você trouxe para a gente. Você poderia ir dizendo como que é esse processo, o que significa, para o pessoal poder entender? Sim. Bom, aqui atrás eu tenho, são todos em aquarela. Tá. Eu acho que o pessoal meio que estranha, assim, né? Que acho que tem a imagem de aquarela, aquela coisa mais fluida, aquela coisa mais pastel. E eu uso aquarela de uma forma um pouquinho diferente, assim. Eu tenho aquarela uma cor mais viva e tal. Eu delimito o espaço com caneta nanquim e tal. Então, tem a fluidez da aquarela, mas acho que nem tanto como as pessoas estão acostumadas a ver. E... Bom, o que significa? É difícil. Assim, por exemplo, essa criação, você tirou de uma música, de um poema? Como essa em específico sou eu e meu namorado. Legal, vai lá, viu? Tem uma simbologia por trás disso tudo. Eu fiz pra ele não lembro, no aniversário dele, eu fiz Você sequestrou pra gente pôr aqui? Não, na verdade eu nem tinha entregado ainda, tava comigo. Tá. E eu falei assim, a gente vai moldurar, eu vou colocar, né? A gente vai fazer um quadrinho. Tá. Daí, tem que agradecer ele, qual é o nome dele? Luiz Henrique. Luiz Henrique, obrigado por ter cedido aqui. Legal. E esse outro? Esse é inspirado numa música, agora eu não lembro que música que é. Porque no meu Instagram, eu sempre... Sabe aquela caixinha de perguntas? De perguntas, né?
E dá pra você colocar aquela opção de música. Então eu sempre pedi, falei, deixa uma música pra eu desenhar. Então as pessoas iam colocando as músicas e eu vou desenhando as músicas inspirada. Tipo, eu ouço a música, leio a letra e tal. Tá, e aí você faz a ilustração. Tem alguma aqui de alguma poesia sua? Tem. Essa daqui aqui acho que não vai dar pra ler. Mas essa aqui tá escrito... Tá pequenininho, o poema tá escrito ali. Sim. Ah, legal. Que bacana. E, assim, você falou, é aquarela e as cores são vivas, né? Assim, você trabalha, eu particularmente gosto, trabalha bem legal essa composição de cores e também a ideia do contorno com o nanquim, você consegue delimitar, como você falou, os traços e deixa uma coisa bem legal, o preto do nanquim com as cores da aquarela. Isso é uma jogada bem legal. Obrigada. É bem bacana. Mas, e aí? Vamos voltar aqui. Você chegou a participar de exposições, você disse que você fez em 2015 uma com as suas poesias e também com as suas ilustrações com relação às poesias. Você participou de outras? Como que foi isso? Sim, eu tenho algumas exposições coletivas, né? E eu participei muito em 3 ou 4 edições de arte no Beco, no Itu. Não sei se você conhece o evento. Não, lá em Itu, Arte no Beco. Isso. Agora eu nem sei se está tendo, porque depois eu sei que até a pandemia estavam fazendo. Funcional. Acontece acho que uma vez por ano ou 2 vezes por ano. E quando eu comecei, a primeira vez eu fui convidada pela produtora Maitê, pela produtora cultural. E daí eu fui pra lá e tal, expus, conheci muita gente e conheci um cara que fazia uma linha de camisetas, a Tisha, que não existe mais, mas ele tratava camisetas, peças como se fossem telas, então aquele desenho era só naquela cor, não iria ter variações de cores, nem da camiseta, nem do desenho, nada, então era realmente uma tela. E ele conseguiu com que a coleção da Tisha, né, essa coleção que eu participei, fosse pra Malhação, pra novela da Globo. Ah, que legal. E daí a gente apareceu na Malhação e tal. É legal assim, né? Porque, tipo, só eu sei, meu desenho. E que ano era isso? Isso também foi em 2015. 2015. Sim, foi logo... E daí, por isso que eu falei assim, tipo, começou assim, de repente, tava na Globo e tava fazendo as coisas. Você tinha voltado do Japão da primeira vez? Sim, eu voltei em 2009, daí... E aí vai até 2015, produzindo, e aí em 2015 a coisa, vamos falar assim, a história ganha uma dimensão maior, bem legal. Sim, daí eu participei de um outro coletivo, tinha um coletivo que eu participava em Indaiatuba, a gente fez um processo de corpo, instalação, intervenção, era todo... Que eu participei de um projeto grande também de dança, o curador era o Ismael Ivo, não sei se ele faleceu agora de Covid. Ele era diretor do balé de São Paulo. Ele foi um dos curadores desse projeto do estado de São Paulo e foi incrível, assim. Eu falei, eu que não sei nada de dança, a gente tava lá, que era um corpo, instalação, e daí era meio teatro, meio instalação, e daí isso também foi uma experiência, assim, de palco, que me deixou com trauma de palco. Mas por quê? Nossa, foi... Não sei, assim, a sensação de todo mundo me olhando e uma coisa que, tipo, não tava muito na minha era, não era uma coisa que eu dominava. Acho que a minha arte é muito solitária, né? Eu falo, sempre sou eu e o papel. Se eu tô escrevendo, sou eu e o papel, se eu tô desenhando, sou eu e o papel. E acredito que muita gente, né, nessa área sempre tá sozinho fazendo, né? Você não tem coletivos que vão todo mundo, vamos juntar aqui, desenhar e tal. E daí quando eu chego num cenário de dança e de teatro e todo mundo me olhando e aquilo tipo, eu não quero mais isso, eu não quero, não quero. Tanto que depois, até eu voltar, esse cenário de aparecer, entrevista, demorou. Traumatizou mesmo. Não quero aparecer, não quero. Não, mas faz parte do processo. Sim. Participou, aprendeu, né?
sentiu que não é a praia, legal, mas pelo menos fez, né? Duro você ficar, devia ter feito e não fiz, aí você fica na dúvida. Nossa, é difícil, admiro quem... Esse meu amigo, ele tem amigos atores, a minha irmã sempre teve na dança também. Legal. Ai, subir no palco, dá um frio na barriga que... eu não quero mais. O Breno, você falou que você assistiu a entrevista do Breno, meu filho. Ele faz aula de hip hop na Casa da Cultura. Eles apresentaram agora o Winch, acho que é o nome do espetáculo. Tá lá dançando, tá. Tinha, sei lá, umas 800 pessoas assistindo. E vai de boa, né? Quando você é pequenininho, você acho que é mais enfia a cara e vai, né? Eu participei, eu fiz na Casa da Cultura, eu fiz aula de técnica vocal. Que... Não aplica? Não. Eu queria cantar, né? Mas não dá. Fiz aulas de violão, então eu fiz essas apresentaçõezinhas, sabe? Da Casa da Cultura, do pessoal vendo, pai, mãe, família e tal. Mas eu acho que hoje... Não, acho que não. Desencanei de querer ser atriz, ser musa, né? Cantar. Vamos ficar aqui, né? Eu, no papel, vídeo, tá, no papel, né? Controle. E vídeo, o que você produziu já nesse sentido? De vídeo, foi engraçado que foi uma estreia meio que... sem pensar, assim. Um dia um amigo pediu pra eu mandar um poema meu e eu tava com preguiça de digitar. Vou digitar o poema que é longo e tal, vou ler. Peguei no WhatsApp, mandei o áudio. Ele, sua voz é legal, tal, por que você não grava, né? Faz um vídeo, né? Grava, coloca isso pra mais pessoas ouvirem. E daí eu peguei o áudio, falei, vou colocar. Daí tem aqueles bancos de imagens e tal. Coloquei as imagens, selecionei as imagens e tal, e coloquei minha voz lá, coloquei uma musiquinha, tudo. E daí ficou legal. Daí eu falei assim, acho que dá pra fazer mais, né? Daí até o meu cunhado, que é filmmaker, ele fez um vídeo pra mim, a gente foi lá, gravou e tal, a gente fez, né, editou. Daí isso foi um. Daí eu fui convidada uma vez pra fazer também que virou um curta. Na verdade, daí não tem a minha voz. Eu tinha gravado já com a minha voz. Daí um diretor, ele pediu o texto, eu cedi o texto e a gente fez um curta. A gente ganhou um prêmio em São José dos Campos, na universidade. Que legal! Com o texto do curta. Então, meio que eu tô engatinhando ainda nessa área de audiovisual, mas eu coloco, né, tenho os poemas meus com a minha voz, daí eu tenho algumas imagens que eu mesmo faço, algumas eu coloco imagens de banco de imagens e tal. E tô caminhando, assim. Mas é uma forma, eu acho, até minha irmã, mais nova, ela falou assim, legal, porque ela falou, eu não gosto de ler, eu não vou ler poesia. Hoje em dia, né, as pessoas são cada vez mais visuais. Sim. Daí ela falou assim, daí o seu poema, daí eu escuto e eu entendo. Do jeito que você lê, do jeito que você fala, né? Eu falei, legal saber disso, né? Desse feedback. E legal ela falar assim, eu não leio, eu não gosto de ler. Eu falei, ok. Você podia fazer os podcasts, assim, sem gravar visual, mas tipo umas pílulazinhas de poemas, né? Que aí você consegue ir distribuindo para as pessoas seus próprios poemas para serem ouvidos. Isso que é interessante. Legal, uma boa ideia. Pensar num formato, né, de como gravar esse áudio. Isso, e aí você falou que você coloca o som atrás, conforme, acho que fica interessante. Mas, sim, você me mostrou seu tênis, eu não sei se a gente vai conseguir ver seu tênis aqui. Olha lá, aí, que show, pessoal. Ela pintou o próprio tênis, coisa muito legal, muito legal. Vê aí, produção, a gente consegue focar o tênis? Vamos lá. Tava conversando. Primeiro que assim, fantástico, ficou muito legal. Outra que é uma peça única. No planeta inteiro você não vai ter um tênis igual, né? Porque apesar da base do tênis ser um tênis que todo mundo conhece, mas a obra de arte, ela individualiza totalmente o tênis. E ficou muito show. Obrigada. Muito show mesmo. Obrigada. E aí você, além dos tênis, você falou que faz eco bag, que mais que você
coloca a sua arte também. Eu aplico a minha arte em vários outros objetos, materiais. Então eu faço eco bag, eu tenho esse tênis, eu tenho mais um que eu pintei pra mim. Marcadores de página, né, de livro, que eu leio bastante, então isso também começou assim, eu leio, não tem marcador legal, vou fazer o meu, e daí tipo as pessoas queriam, daí comecei a fazer, e daí tipo a gente vende também. Legal. Porta-copo em cortiça, eu falei, olha, cortiça é legal pra desenhar, então vamos desenhar. Então as coisas vão meio que surgindo assim, né, tipo, tem um pedaço de madeira, daí, então vamos fazer um quadrinho. Eu gosto muito de colagem, então pego, desenho no papel, recorto, colo e vou fazendo, vou inventando, assim, o que me derem, eu vou inventando, vou fazendo. E essa coisa toda aí vem um pouco da questão familiar, né? Sim. Meus pais, a minha mãe sempre teve muito, né, de artesanato, também de fazer as coisas, de querer... De fazer, assim, minha casa era uma casa que desde criança, assim, a gente teve tecido, tinta, argila, isopor, e tinha sempre tudo, assim, mãe, quero fazer isso, pega lá, vamos fazer. Meu pai, ele comprava argila pra gente brincar, a gente não tinha massinha, a gente tinha argila, então a gente pegava argila, modelava, ia lá com tinta guache e pintava do jeito que a gente conseguia, Sim. Né? Daí falou, não, mas argila tem que queimar, né, o ceramista. Daí a gente fazia fogueirinha, era brincadeira, né, fazia fogueirinha, colocava no meio da fogueirinha, queimava, não funcionava nada, né? Mas essa era, sabe, então a gente inventava o nosso processo. E todos os meus irmãos, a gente tem muito disso, assim, meu pai mexia muito com madeira, meu pai era meio que aquele que faz tudo, sabe? Tem que consertar, ele vai lá e conserta, tinha que fazer. Então a gente tem muito disso dos nossos pais, né? De eu e meus irmãos, assim, de vamos fazer, então vamos criar. Tipo, que a gente era em 4, né? Imagina, para uma família de 4, né? Não tinha. Hoje em dia já é difícil, o orçamento era meio apertado, então vamos fazer. Mas eu lembro umas cenas que eu lembro do meu pai, era de ter a bicicleta. E ele comprava a bicicleta usada, assim, e a gente reformava. Nossa, isso é legal. Isso era, assim, essa lembrança que eu tenho hoje, tipo, é muito valiosa, né? Que é uma coisa que acho que não tem valor, né? Tipo, é diferente você comprar... Se meu pai desse uma bicicleta nova, ok, ia ter uma lembrança. Mas a gente desmontar e limpar e pintar com ele. Eu lembro que ele fazia uns stencils, a gente, sabe, fazia com spray. E... isso eu acho que é o que eu tenho mais valioso, assim, de, ok, a gente não tinha dinheiro, mas a gente dava um jeito e fazia. E esses momentos, pra mim, são que eu guardo hoje. Você sabe que eu também desmontei e pintei uma bicicleta minha. Mas essa coisa de você querer mudar aquilo, não é? Eu já tinha... Era uma Caloi Cross, rodado com ela, feito um monte de coisa. Eu quero trocar a cor dela. Ela era azul, acho que eu pintei ela de preto. Então, mas assim, aí você desmonta a bicicleta inteira, as peças e tal. E é um processo bacana, depois pintar e tal. Então, e a gente fazia isso com o meu pai, assim. Mas legal ainda. Nossa, e daí é uma lembrança, assim, que eu guardo pra sempre, assim. De ter esses momentos, né? Mesmo com meu pai, com minha mãe, de artesanato até hoje, minha mãe faz ainda. Então, tipo, mãe, eu preciso fazer isso, como que eu posso fazer? Então, sabe, a gente senta, a gente conversa, eu, minhas irmãs, meu irmão, daí todo mundo faz um pouquinho, cada um faz um pouquinho e a gente constrói algumas coisas. Legal. Fala uma coisa, você fez a ilustração que foi para pessoal lá da Casa da Criança para os panetones. Sim. Como que foi o convite? Como que isso aconteceu? Como que você escolheu, enfim, a arte que você ia colocar? A Paula, na verdade, eu não sei o que ela que é da Casa da Criança, ela entrou em contato comigo, eu estava no Japão ainda, no ano passado. E o tempo que eu ia ter para desenhar por causa da pandemia, eu não estava conseguindo, não estava tendo voos dos correios, né, para envio. Meu desenho é aquarela, eu ia ter que digitalizar, não ia ter a mesma qualidade se eu fizesse e tal. Eu falei, bom, eu não consigo fazer, não quero entregar uma coisa mais ou menos. Tanto que eu trabalhava
A minha carga horária de trabalho lá era muito puxada, eu trabalhava 12 horas. Então eu só conseguia fazer nos finais de semana, só que no final de semana também. Vai no mercado, vai fazer as coisas e tal. Eu falei, olha, eu não consigo, esse tempo que eu vou ter pra fazer, eu não vou conseguir fazer com a qualidade que eu gostaria de entregar. E daí, fica aberto o convite, tudo. Daí quando eu voltei, eu cheguei em abril, e daí veio uma mensagem pra eu falar, olha, eu tô aqui no Brasil, né, se vocês quiserem, tô à disposição, quando quiserem. Ela, espera, a gente tá vendo isso agora. Isso em abril, né? A gente tava vendo coisa de Natal. E ela falou, não, então você vai fazer? Eu falei, faço. Daí eu fiz os desenhos e tal, em abril. e daí deu tudo certo e tal. Eu falei assim, eu queria fazer um desenho que não fosse um Natal americano, né? Que acho que tem essa coisa de Natal, coisas de Natal aqui no Brasil é Papai Noel, com gorro, roupa de frio, neve, é tudo, é o inverno, né? Americano. E a gente não tá no inverno aqui, a gente tá no calor. Tá, no verãozão. No verão, né? 30 graus. Não tem neve. E daí eu falei assim, então eu vou fazer umas menininhos com umas roupinhas mais, né, leves, de verão, bandeirinha, né, que eu acho que devia ter bandeirinha de festa junina. Ainda a gente tem eu desenho as bolas, né, de Natal, a árvore de Natal, mas eu tentei fazer menos americano possível, né, menos, sem neve, sem roupa de frio, tem Papai Noel? Não tem Papai Noel. Tem o duendezinho lá escondido. Não pôs uma regata do Papai Noel? Não. Eu falei, isso também ia ser muito clichê, né? E daí eu falei assim, eu queria fazer algo mais brasileiro, né? Que remetesse, assim, que lembrasse um pouco mais do Brasil mesmo, do Natal, né? E daí, acho que deu super certo, né? Da última vez que eu fiquei sabendo, assim, Chocotone tinham vendido todos. Quase todos já. Legal. Que bacana. E vamos lá, voltando um pouquinho na parte de exposições. Você falou que fez em Itu, né? Tinha feito aqui, você fez outras coletivas. Lá no Japão, quando você foi, você acabou não expondo, mas você foi ver provavelmente algumas exposições e isso acaba te influenciando nesse seu processo criativo? Com certeza. Eu consegui ver, eu fui ver Caravaggio, tipo pintores grandes, assim, fui ver Caravaggio, vi Picasso, vi Van Gogh e outras galerias pequenas, né, tipo de artistas locais, assim. E fora nas galerias de Tóquio, eu fui no Museu de Arte Moderna de Tóquio, de Nagoya, e tem, né, como fala? A exposição permanente. Exposição permanente, isso. E então tinha Dalí, tinha Picasso, tinha Miró, então, com certeza, assim, Caravaggio acho que foi o que mais me surpreendeu, assim. Eu falava assim, antes de ir, eu falava, não gosto de Caravaggio, tipo, é muito, né, sei lá, brutal, um negócio meio mórbido e tal. E daí eu falei assim, não, como eu não entendia muito, eu falava, vou com aquelas, né, visita guiada, você coloca um fone, você vai ouvindo cada quadro, a explicação. E daí quando eu descobri, né, sobre a vida dele, o porquê ele desenhava, como ele desenhava, eu falei, caramba, o cara era muito bom, né? Eu falei assim, tipo, mudou a minha visão. Então, com certeza, assim, tudo, tipo, a cultura, né, a mesma cultura de lá, tem muito, eu tento dizer que não, porque eu falo assim, não quero ser rotulada porque você é japonesa, você desenha anime, você... Mas tem bastante coisa No Japão tem muita coisa, né, de bichinho, sim, Não e por que você acha que tem essa coisa, né, dos bichinhos, dos animes, enfim, lá no Japão? Você chegou a pensar ou procurar saber sobre isso? Olha, não, verdade, não sei, assim, o porquê culturalmente é tão, assim,
infantil, né? Tem muita coisa assim, tipo, é tudo muito bichinho, tudo muito bonitinho, fofinho, é muita Hello Kitty, é muita... E é engraçado, até eu tava falando com meu irmão esses dias que ele também morou lá, e falou assim, lá no Japão, o cinema de lá, eles valorizam muito os filmes nacionais, né? Filmes japoneses. Então, todos, sempre, assim, toda a programação de cinema tem algum filme japonês lá, algum desenho, algum filme japonês. E eles valorizam muito. O que aqui no nosso não tem, né? Tipo, quando... Acho que é mais a dificuldade, porque o nosso cinema depende da Lei Rouanet, né? De buscar financiamento. Acho que nesses últimos 4 anos acabou não tendo muito dessa questão de financiamento. Então, aí você reduz as produções e praticamente fica sem a possibilidade de cinema nacional. Mas se você puxar na memória, na década de 90, 2000, muita produção nacional foi feita, né? 2000 e pouco, assim, 2008, aí você... Fernanda Montenegro, um monte de gente ali. Tem o Deus é Brasileiro, acho que era o Fagundes, depois tinha Central do Brasil, aí você vai... Verdade, tem vários filmes bons. Assim, não vou lembrar vários, mas muita coisa foi produzida. Espero que a gente retome esse processo de ter de novo o cinema nacional, né? Porque é importante, é uma visão nossa dentro da Sétima Arte aí, que valorizam o que é a nossa cultura, valorizam o nosso país, enfim, uma série de coisas. E a gente fica aguardando, né? Porque é relevante para nós vermos um filme que depois é indicado, que pode estar concorrendo a uma Palma de Ouro, alguma coisa assim. Você fala, a gente tem salvação, né? Mas aí também entra essa questão, eu fiquei pensando, eu falei assim, tipo, os japoneses, eles têm o costume de assistir filmes, né, nacionais, filmes japoneses e tudo. Será que a gente tem isso, assim? Será que todo mundo tem essa questão de assistir um filme nacional, de ver um filme brasileiro? A gente tem muita novela aqui, né? Sim, mas eu acho que dá bilheteria, eu acho que eles conseguem ter... Assim, também não fui a fundo, mas quando você tem uma série de produções e você lança o filme, o pessoal acaba indo ver e aí a coisa acontece. Não sinto um preconceito com o filme nacional. Talvez tenha existido em algum momento. Eu conheci o Zé do Caixão, Mujica. Nossa, eu assisti o seriado. Assim, aqui em Valinhos ele chegou a fazer. Foi o pessoal que fez, como que chama? Enduro, até a meia-noite. Acho que era esse Nossa, existia isso, né? Existia. E eu desenhava o caminho onde ia percorrer naquela época. Eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Faz muito tempo isso. Acho que era até o Silvio Benatti que fazia esses eventos, trouxe. Acabou me conhecia através da ex-esposa dele, que é amiga do meu pai e tal. Você faz? Faço. Aí eu ia antes, fazia a trilha, desenhava, colocava os pontos de referências e tal, para o pessoal poder fazer o enduro. E num deles foi com o Zé do Caixão, né, o Mujica. E se você vai visitar a obra dele, é cult hoje, né? Hoje. Assim que... Na época foi censurado. Mas assim, naquela época, muito pouca gente entendendo até o que ele estava propondo. Mas dentro do terror, do gênero de terror no Brasil, ele foi um cara que, né, praticamente dominou a cena toda. E aí eu acho que a partir de um determinado momento, meio que acaba esse preconceito com o cinema nacional. Tinha um preconceito mais antigo por causa das pornos chanchadas, aquelas coisas todas. Mas depois da década de 90 eu acho que muda bastante. Tem bastante coisa legal. E até coisas com críticas, por exemplo, o pessoal gosta lá com Wagner... Tropa de Elite, né? Que é uma crítica, que se for pegar uma crítica do sistema todo lá no Rio de Janeiro, enfim. A gente começa a ter bastante coisa legal, então, com produções que são relevantes, sabe, assim, para o cinema nacional. Eu gosto.
né? Sou meio suspeito. Mas eu assisto também bastante coisa, assim, nacional. Eu gosto de assim, defendo. Tem bastante coisa que... Eu acho que a gente chegou numa maturidade no cinema bem, bem legal. E aí você fala séries, né? Você pega... Você assistiu aquela com a Alessandra Negrini, da Cuca, que Cidade Invisível. Cidade Invisível. Assisti. Uma produção muito legal. Assisti. Né? E assim... E falando sobre o nosso folclore, né? Sim, de uma outra forma. Pô, assim, tô esperando a segunda temporada. Mas se você parar para analisar, é um pouco da semente do nosso cinema. É uma coisa bem, bem legal. É que assim, muita coisa, eu não consigo gravar tudo de cabeça, porque... Né? Você gosta então bastante de cinema? Olha, eu gosto de cinema, gosto bastante de série, tem umas coisas meio que eu acabo maratonando. Eu não tenho muita paciência de assistir semana a semana, eu espero o negócio avançar bastante, aí eu vou e maratono, talvez por causa da questão do cinema, né? Eu fiz um desenho uma vez do Orfeu. Não sei se você assistiu o Orfeu. Com o Tony Garrido. Eu assisti. Tem 2 Orfeus, né? Tem o Orfeu de 76. Sim, não, com o Tony Garrido eu assisti. O Tony Garrido é o de 99. Eu fiz, o desenho, E o perfil dele no Instagram curtiu, comentou, tal. E eu fiquei, nossa, Tony Garrido. Não foi ele, foi, né? Mas enfim, foi ele. Falou em nome dele, tá valendo. O Tony Garrido curtiu o desenho e tal, fiquei super feliz. E daí... comecei, né, que eu já tinha assistido o desenho, já tinha sido polêmica na minha vida, assim, porque eu tinha acabado de ler um livro que chama Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu acho que o sobrenome do autor é Fanon. Eu não conheço. É um negro também. E ele fala sobre preconceito, sobre racismo e tal, ele aborda várias coisas nessa área. E eu tava conversando sobre isso, daí eu assisti o Orfeu, e daí tem essa questão de Orfeu ser negro na favela do Rio de Janeiro, e daí tem o traficante que é branco, que quer roubar a Eurídice e tal, e daí entrei nessa questão, né? Tipo, não, porque várias pessoas falam, não, porque foi polêmico, porque mostra a favela do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é só favela. Mas é também. Tá lá, não já escolher. Eu falar para as pessoas, falei assim, mas eu tava vendo só a parte da mitologia, né? Eu tava vendo a parte romântica da questão, né? Mas assim, daí gerou várias coisas isso. E daí tem o poema, o monólogo de Orfeu, do Vinícius de Moraes. Eu falei assim, eu quero ler o monólogo, quero que alguém cante e tal, e não consegui ainda fazer até hoje isso. Mas assim, e daí eu vendo a parte romântica, as pessoas me questionando sobre o preconceito, o racismo, eu falei assim, ok, né? E nessa época eu falei assim, porque os protagonistas são negros, super apoio essa causa e tal. Daí entram várias outras questões e foi rebuliço. Eu falei assim, gente, calma, né? Eu tava lendo várias coisas em relação a isso. E conversando com vários amigos a respeito e tal. E eu falei, mas que legal, né? Que a arte, atinge tantas pessoas e tantas pessoas que eu não imaginava que eu teria contato por causa de uma polêmica, assim, né? De eu ter feito um desenho, de ter representado, Orfeu e Eurídice, e pra mim eu tava vendo a parte romântica e daí levantaram várias questões, né? De racismo e tal. E eu fiquei assim, interessante, né? Onde a gente pode chegar, né? Sim. Com isso. Na verdade, você abre várias camadas. E aquela coisa que a gente estava conversando. Seu poema, você sentiu e escreveu algo que não necessariamente eu, quando for ler, vou sentir. Sim. Porque são várias pessoas que olham o mesmo objeto e percebem de forma distinta, né? Diferentes. E quando você traz
nesse seu viés mais romântico, da questão própria da mitologia, tinha gente enxergando outra coisa. E aí isso abre várias discussões, né? Então, e daí as pessoas falando, né? E daí entrar em questão do racismo, de palavras racistas, de atitudes. Eu falei assim, ok, né? E de xenofobia. E daí tem no meu stories lá do Instagram, eu coloquei algumas coisas, né? Sobre xenofobia, sobre algumas experiências minhas lá no Japão, né? Porque eu falo assim, aqui no Brasil eu sou japonesa, no Japão eu sou brasileira, né? Então eu não sou nada, de lugar né? nenhum. Em lugar nenhum. E daí tinha muitas dessas questões e eu tava num momento, tipo, lendo várias coisas, eu tava, tipo, lendo isso, daí li Nietzsche, tipo, gente, eu tava assim, calma, é só um desenho, vai passar. Mas assim, não era nem questão de até falar com o público, não era nem questão de, sei lá, de ofender ou de, sabe? Não, e daí eu falei assim, tá, eu vou me explicar então ainda. Mas essa coisa que você abordou, né, de aqui você ser considerada japonesa e lá você ser considerada brasileira, que exercício você acabou, né, no final dos contos, fazendo com relação a isso? Porque se você for parar para analisar, no primeiro momento a sua fala é o seguinte, eu sofro preconceito no Brasil e sofro preconceito no Japão. E aí, como que é, no final das contas, você já apertou o botãozinho e falou, não, é dessa forma que a coisa tem que acontecer? Como que você trata isso? Então, eu acho que na época de escola, de adolescência, assim, essa questão era mais... Eu me incomodava muito mais, assim, de ser a japonesa, né? De ser a diferente. Que na minha época de adolescência, a comida japonesa não tava na moda, né? Isso é verdade. A cultura japonesa você via muito pouco, assim. E daí eu lembro de comentários assim, nossa, você come isso? Tipo, de amiguinho de escola, nossa, mas você come de pauzinho? Você come isso, né? Você come aquele negócio preto, né? Que era o sushi, né? Que hoje todo mundo gosta. E daí isso me incomodava muito, assim, na época de escola. De falar assim, não, porque eu sou japonesa. De falar, a japa, né? Ou japinha. Isso me incomodava demais. E daí eu vou pro Japão, eu não sou japonesa lá, eu sou brasileira. Tipo, você... E lá eles têm um termo... Por causa de sotaque, Sim. Todas essas coisas. Que acho que não tem como, né? Acho que só quem... Lá, a forma como eles falam é bem diferente, né? E acho que brasileiro tem sotaque em qualquer lugar, né? Qualquer língua que eu falar, acho que vai ter Você sotaque. conhece mineiro em qualquer lugar do país, né? É a mesma coisa, né? E sim, mas eu acho que mesmo, assim... Eu estando lá, eu vejo, você sabe, distinguir pelo jeito de vestir, pelo jeito de se portar. Você sabe quem é brasileiro, sabe quem é chinês, sabe quem é filipino, vietnamita. Você consegue, a pessoa tá parada, você consegue. É japonês. Não é japonês, sabe? Tipo. Então, assim, eles sabem, pelo jeito de vestir. Por mais que você use roupas de lá, eu não sei, é diferente. Acho que o jeito de combinar, o jeito. Mas assim, diferente. Eles fazem essa distinção e, tipo, criam uma distância ou hoje não? Alguns sim. Assim, dessa vez eu sofri algumas coisas assim, tipo, que à primeira vista parece elogio. Eu escutei assim, você é bonita, você parece japonesa. Tá. Tipo, mas não é um elogio isso, né? Mas assim, o caso mais grave, tipo, da outra vez, a primeira vez que eu fui, eu tava na estação de trem e eu chamei um táxi, eu já sabia falar, mas no Japão são 3 tipos de escrita. A escrita, o kanji, que é o que o Noboru faz. Eu não sei ler, eu sei ler poucos. E tipo, eu tinha acabado de chegar, eu precisava pedir um táxi, eu falei assim... Eu não sabia que lado que eu tinha que ficar e que lado que eu precisava falar pro taxista que eu ia ficar de tal lado. Eu não sabia ler o que estava escrito na placa. Eu fui perguntar lá no guichê, eu falei assim, eu vou chamar um táxi, eu vou esperar desse lado. O que tá escrito nessa placa? Pra eu poder falar pro taxista. Ele, você não sabe ler? Eu falei, não, eu não sei ler. Eu sou brasileira. Ele simplesmente fechou a janelinha na minha cara, a cortininha, e me deixou.
Eu fiquei assim, né? Tipo, foi. Ô, Zé Ruela, eu te pedi uma informação, né? Não importa onde eu seja, Mas eu responde. fiquei tão em choque, assim, que eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei olhando a cortina fechada na minha frente. Daí eu desci, né? Eu expliquei pro taxista, eu falei, olha, eu tô de um lado que tem tal coisa, tem tal loja, tem tal monumento, sei lá. E ele, tá, eu te acho. Daí eu consegui voltar pra casa de táxi, tudo. Mas acho que... Mas essa pessoa aí foi, na verdade, sem educação, né? Sim, mas tem alguns casos, assim, dessa vez eu não sofri tanto, eu acho que até melhorou um pouco, mas assim, de falar assim, você é brasileira e tipo, ou entrar em loja e as pessoas, os vendedores perceberem que eu era brasileira e me deixarem, não atenderem mais. Nossa. Então acontecia, assim, alguns casos de, eu sou brasileira, então tipo... Aqui, se você for numa loja, acontece isso? Não. Mas daí tem tipo, nessas lojinhas de R$1,99 que os donos são chineses, várias vezes eu tô dentro da loja e pergunto, moça, tipo, isso. Você fala, não, eu não trabalho aqui. Mas assim, eu dou risada, mas eu falei, nossa, como as pessoas seguem, né, um padrão, assim, tipo, então você é oriental, você trabalha aqui. Mas na verdade, assim, acho que um pouco da nossa cultura é tudo muito superficial. Então, assim, as pessoas batem o olho e aquilo e acabou, entendeu? Sem elaborar um pouco mais, só porque você falou, tem um padrão, ela vai lá e segue. Eu tava conversando isso até com um amigo meu esses dias, né, falando, a gente é muito casquinha enquanto país, né? As pessoas ficam no superficial e as coisas não avançam, a gente não cria raízes efetivamente. Precisam trabalhar essa questão toda para poder... Na verdade, eu estava conversando isso com o Jersey. Estava conversando isso com o Jersey, referente até à questão dos movimentos aqui dentro da cidade. Sim, né? sim. Valência tem vários movimentos, mas eles acontecem fora de um apoio estatal. Aí eu estou falando como Estado mesmo, não como governo, mas como o Estado, que dá as costas para todos os movimentos que os vários artistas fazem dentro da cidade, e eles o fazem como forma de resistência, de falar, nós existimos, estamos fazendo, então, porque o Estado não é uma alavanca no sentido positivo de ajudar isso a avançar. Mas por quê? Porque tudo que a gente acaba vendo e produzindo não está enraizado. Por que é importante, por exemplo, até dei exemplo, por que a gente não tem uma semana de arte em Valinhos? Porque o tanto de artista que tem, que produz e que expõe, e que faz e acontece, um salão, alguma coisa, porque os movimentos não estão efetivamente enraizados, né, junto com o Estado, para que isso se torne algo permanente. Porque tanto faz quem seja o governante da cidade, pouco importa. Importa que isso é algo da nossa sociedade, que parte dos artistas e que é assimilado como sendo algo necessário pelo Estado, né, ou no caso o município, que quer ter essa representatividade, quer expor o que os seus filhos produzem e assim por diante. E trazer também outros de fora para exporem, conhecerem, a gente ter a troca. Sim. Isso seria fantástico. Aí, estou falando só desse, né, da parte cultural. Agora, se eu pegar da parte econômica, eu movimento hotel, eu movimento restaurantes, eu movimento uma série de outras coisas também. Eu não vejo perda, eu vejo ganho. E a gente está discutindo isso, precisamos enraizar mais as coisas, porque para nós aqui é tudo casquinha. E aí, assim, isso generalizando, são poucos os pontos onde isso não acontece. Poucas as cidades que conseguem ter mesmo uma coisa mais enraizada e mais consistente. Mas eu vejo que isso se repete na sociedade constantemente, entendeu? Então é mais fácil você meio que generalizar
do que você efetivamente parar, analisar e saber o que você está fazendo. As pessoas generalizam e vão que vão. Tem muito essa questão de arte, até no começo da pandemia, e tinha um poema da Zélia Duncan, que ela falou assim, Vida em Branco, né, que começou, teve tudo isso, né, que os artistas, tipo, perderam muito, né, nessa pandemia, muito. Não tinha mais shows, não tinha exposições, não tinha, então tava todo mundo que ganhava com isso, com exposições, com shows, pararam, né. E daí o poema dela era sobre isso, assim, então você não precisa de artista. Muito pelo contrário, a gente viu que assim, se não fosse se reinventar e utilizar a tecnologia, né, para as coisas acontecerem, ia ficar todo mundo maluco em casa. Imagina, né? Tipo, se você tá vendo um filme, uma revista, qualquer coisa. Né? Isso primeiro que, né, já é o processo criativo, a arte e tal, mas mesmo os artistas, seja da música e as peças, começaram a entender que dava para fazer live, dava para filmar, dava para fazer... E as pessoas consumindo, você entrava nas lives lotado de gente, coisa acontecendo, porque as pessoas sentem falta de ter essa coisa, né? E não percebe. Sim. Mesmo na minha estadia do Japão, agora esses 3 anos que eu fiquei lá, eu continuei participando aqui. Eu fiz com o Piatti, então eu participei do Conexões, que foi, né, Valinhos Vinhedo, dos artistas de Valinhos Vinhedo. Eu participei do álbum de figurinhas. Eu já tinha tirado as fotos antes de ir. Eu participei de uma exposição coletiva também aqui com eles. Então, eu fazia tudo online. Eu lembro que uma vez o Pazinato, numa das exposições, ele imprimiu minha foto e levando, né, as pessoas tirando foto com a minha foto, né? Foi muito legal isso. Que é uma outra coisa, né? A gente conseguir se apropriar dessa nova tecnologia, dessa coisa que é instantâneo, né? Porque assim... Não sei se você viu o caso do Fábio Rabin. Fábio Rabin é um comediante brasileiro, descendente de judeus e tal. Fala um monte de piada, assim, coisas engraçadas e também cabeludas. Mas ele foi lá no Catar assistir jogo e tomou umas e foi entrar e levaram ele pra tendinha lá, que é onde tinha que os caras desesperarem. Ele ficou desesperado e acabou sacando lá o celular e fazendo uma live chapado. Eu tô preso aqui, tipo, vou me matar, não sei o que. É tudo muito instantâneo. E aquilo viralizou e de repente tinha um cara, ele contando, ele ficou 20 minutos no show dele explicando isso. Ele fez piada dele mesmo também, mas de repente aparece um colunista do UOL que foi lá para resgatar ele da onde ele estava. A pior coisa, uma das duas coisas que não é legal, uma é você ser resgatado por um colunista do UOL, que depois teu vídeo vai estar esparramado no planeta todo em instantes. É isso, é a velocidade da coisa. O mundo está conectado, está interligado, né? O cara lá no Catar fez um Instagram lá, uma transmissão direta, que um brasileiro que estava lá também foi lá socorrer. Coisa mais louca, né? Isso não aconteceria sei lá, 10, 15 anos atrás. Sim. A primeira vez que eu fui pro Japão, eu escrevia cartas ainda. Olha. Eu escrevia cartas pra minha mãe, escrevia todo dia, daí chegava na sexta-feira eu enviava pra ela. Mas demorava tipo um mês, assim, pra chegar as cartas, né? Porque... Mas era, tipo, e telefonar também. Mãe, tal dia eu vou telefonar, então falo pra todo mundo estar em casa pra eu poder falar com todo mundo. Então eu tinha que marcar horário pra telefonar, porque era caríssimo, né? Sim, você ligar de lá. Sim. E hoje não, tipo, dessa última vez eu falava com ela todo dia, por vídeo. Eu até brinco, né? Às vezes eu ligava pra ela de manhã e à noite, ela, de novo? Você tá me ligando de novo, né? Daqui a pouco você liga que eu tô ocupada agora. Eu falei, tipo, mãe, eu tô no Japão, né? Tipo, fazendo como drama. Se tivesse fácil, né? Brincar. Mas eu brincava, assim. Mas é isso, e isso permitiu, do ponto de vista da pandemia, que os artistas, né, pudessem se inserir. Aí veio a lei
Aldir Blanc para forçar o governo a colocar um dinheiro para ajudar a fazer as produções, depois a lei do Gustavo, né? Então, isso são coisas que, se a gente parar para analisar, não acontecia antes, a gente hoje tem a possibilidade, se explorar e esticar tudo isso, eu acho que muita coisa ainda nova vai acontecer com essa tecnologia que está colocada. Acho que a gente ainda não consegue visualizar. Eu acho que a gente está num momento de vanguarda tecnológica e que as artes estão se apropriando também disso tudo para poder a gente saber o que vai lá na frente acontecer. E assim, você falou, estou tateando, né? É isso, você está caminhando, testando, vendo o que pode ser feito, o que dá para fazer, que é bem legal. Bacana. Como que tá a produção? Estamos chegando ao fim, temos mais 5 minutos para a gente poder conversar mais um pouco. O que você acha que, sim, o resultado que foi essa campanha do Panetone e tal, você acha que isso pode ser repetido? Você faria outras coisas nessa linha? Como que é? Com certeza. Tipo, sei lá, você tá ajudando essa questão de, né, você tá ajudando uma ONG, e eu fui lá para conhecer o trabalho deles, eu fui visitar a Janela Aberta, fui conhecer as crianças que participam dos programas lá. Então, é diferente, sabe? Tipo, a gente tá vendo o que tá sendo feito, que as famílias que estão sendo acolhidas, as crianças. Eu fiquei lá um pouquinho tempo, mas eu conversei com as crianças me perguntando de desenho. E é muito... É mágico, assim, né? Tipo, eu tô ajudando com a minha arte, né? E... Claro, tem as questões financeiras envolvidas, né? Tipo, isso tá sendo revertido em dinheiro para casa e tal. Mas eu acho que é essa magia, assim, tipo, eu não tô dando um dinheiro, eu tô dando a minha arte e isso tá sendo, né, revertido em dinheiro para as crianças. E pra mim isso, eu falei assim, é uma alegria. Eu até outro dia eu tava na praça, que teve uma intervenção, uma instalação com o Genivaldo Amorim. Sim, aliás, Genivaldo, a gente tá programando para nossa segunda temporada. Você tá vendo? Até nosso programa tá virando temporada. Aliás, eu vou até soltar aqui já, aproveitar a sua presença. A próxima temporada vai ser gravada todas as vezes lá na Galeria do João do Monte. Nós vamos mudar o cenário, vamos para a galeria, vamos trazer a arte ali da galeria, expor mais artistas e trazer outras pessoas de outras áreas também para conversar dentro da galeria. Porque tem muito valeense que não conhece a Galeria João do Monte. Então, assim, você vai ter oportunidade. E aí a gente também está pensando em abrir a gravação para ter pessoas assistindo também. Que legal. Porque o espaço lá é maior. Então, assim, a gente te convida. Também estamos pensando, a Jacinta ofereceu o espaço, muito legal, e também o espaço do bar. Aí a gente vai montar alguma coisa lá e vamos fazer ser um podcast que vai esticar um pouquinho para um evento um pouco mais ampliado nesse sentido. Legal. Que é legal ter esses eventos pra gente conhecer os outros artistas também. Sim. Esses, o Jersey, o Genivaldo, a gente tá sempre não, mas a gente tem vários eventos juntos, tá? Várias reuniões. O Jersey é o curador das nossas paredes, né? Sim, ele que te convidou, ele faz toda essa grade. E foi o Jersey que conversou com a Jacinta pra, que tal a gente fazer assim? Então, ela topou, aí eu fui lá e conversei com ela e a gente falou, vamos fazer, vai dar certo. Porque é isso, tem que aproveitar todos os espaços, tudo que tem para poder apresentar o que a cidade tem de artistas, de espaços, de exposição, enfim, eu acho que é um pouco que eu posso fazer para estar colaborando, né, com vocês que estão aí produzindo arte e estão se dedicando para alegrar a vida das pessoas. A galeria eu não conheço. Vai ter Tenho oportunidade. Vergonha de falar, não conheço. Vai ter oportunidade. Sim.
Não, se puder assistir o programa, daí já me convida que eu vou lá, quero Sim, ver. provavelmente vai rolar isso. Aí a ideia é exatamente essa, a gente soltar a gravação no dia tal, convites abertos, não muito grande, né? Limitar para não virar uma coisa gigante, mas aí a ideia é ter uns comes e bebes e aí os convidados também participarem. Eu vou lá pra tietar meus amigos artistas. Isso, vai ser bem-vindo. Ai, que bacana. Legal. Então, assim, ó, nosso tempo praticamente já se esgotou, certo, produção? Queria de novo te agradecer, foi muito bacana sua participação aqui com a gente. Espero que as pessoas também gostem, conheçam um pouco da Clau e que, né, procurem mais no Instagram dela. E o tênis é bem bacana, muita gente pode procurar, eu acho que vai ser bem legal. Tem os eco bags, tem bastante coisa ali no Instagram, vocês vão ter acesso. Clau, muito obrigado. Obrigada. E até a próxima oportunidade na segunda temporada lá na Galeria João do Monte. Muito obrigada, eu que agradeço e fico aguardando então o convite para a segunda temporada. Então. Obrigado. Obrigada. Um abraço e até o próximo programa.